E aí, senhoras e senhores, chegamos para mais um vídeo para falarmos dessa reta final de fase de grupos da Champions, porque não acabou. Teoricamente iria acabar hoje, mas um jogo foi adiado, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas no geral, já temos 15 times classificados de 16 que vão para as oitavas de final. E a gente vai começar falando nesse vídeo já do grupo E, para não perder muito tempo. O grupo que tem talvez uma das maiores surpresas que essa Champions já nos proporcionou, o Barcelona indo para a Euroleague, eliminado na fase de grupos, após perder por 3-0 para o Bayern, mais um atropelo do Bayern de Munique para cima dos catalães, na primeira rodada, né, no jogo de ida entre eles, 3-0, na segunda rodada, jogo da volta, 3-0 também para o Bayern. O Barcelona não teve a menor chance durante o jogo, o Bayern começou até com um ritmo mais lento, só que foi ampliando isso ainda no primeiro tempo, a partir dos 20 minutos de jogo. Já abriu 1-0, fez 2-0, gols de Miller e de Sané. O segundo gol, dá para se considerar uma falha do Ter Stegen, porque dá a impressão de que ele ficou meio desatento, acabou vendo a trajetória da bola quando ela já estava muito próxima dele e deixou a bola do Sané passar. Foi uma bela batida do Sané, mas não tão no canto assim, nem tão no ângulo assim. Só que ali já dava para ter uma noção mais do quão a distância entre os clubes no futebol que eles apresentam hoje é grande. O Bayern deixou isso mais uma vez claro, 3-0, com o gol do Musiala no segundo tempo. Já era mais do que suficiente para eliminar o Barcelona, claro, se o Benfica fizesse a parte dele. Mas um Barcelona que vive uma crise que já está escancarada há algum tempo, precisava mais do que qualquer outra coisa dessa classificação, justamente pela questão financeira, porque são 20 milhões de euros que perde só nessa classificação para as oitavas. Ainda poderia ter, com o apoio dos torcedores no estádio, toda a questão de bônus por classificação se avançasse. Perde tudo isso, agora vai disputar a Euroleague, cai ficando na terceira posição do grupo. E devido também ao fato do Benfica ter vencido o seu jogo, o Benfica fez 2-0 no Dinamo de Kiev, num jogo que o Dinamo até teve suas oportunidades, começou assustando, tem ali uma chance clara perdida lá para os 11 minutos de partida, não aproveitou. O Benfica foi lá e fez as dele, já com 22 minutos do primeiro tempo já tinha 2-0 para os portugueses, ainda que também num momento conturbado, de Jorge Jesus contestado, sendo vaiado, o Benfica consegue uma classificação super importante pela questão financeira também, e histórica, porque deixa fora da Champions o Barcelona, que por mais que esteja na crise que está, é um time de grande expressão no cenário europeu, e o Benfica volta a um grande momento, um grande feito, né? O Benfica que tem sim história na Champions também, mas não se compara ao time do Barcelona. Barcelona de fora, a gente tem a fotografia final do grupo, com o primeiro lugar sendo do Bayern, 100% de aproveitamento, o Bayern se juntando a Liverpool e a Ajax, fechando a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Só esses três times tiveram isso. Segundo lugar, Benfica com 8 pontos, terceiro, Barcelona com 7 e quarto, Dinamo de Kiev com 1. Classificados Bayern e Benfica, Barcelona na Euroleague. Partindo para o grupo F, esse grupo não finalizou. A gente tem já definido o líder, que já estava definido, mesmo antes da rodada. O United já tinha definido a classificação, hoje empatou com o Young Boys dentro de Old Trafford, em casa, mas no geral com um time muito reserva, praticamente quase nenhum titular, além do Wan-Bissaka, porque não tivemos De Gea, não tivemos Maguire, não tivemos Sancho, Cristiano, Bruno Fernandes, Rashford, todos eles, o próprio McTominay, o próprio Fred, nenhum deles foi nem relacionado. O United veio com um time bem reserva, só o Wan-Bissaka ali que pinta como titular foi usado na partida, né? E o Shawn também, a gente ainda não sabe qual vai ser a preferência do Rangnick, mas só Wan-Bissaka e Shawn, que já costumam ser titulares, jogaram. Rangnick tentando conhecer mais o elenco, segundo jogo apenas dele. Ainda assim, time reserva que não justifica completamente o que foi a atuação do United. Jogou mal, o Young Boys foi melhor em alguns momentos, finalizou mais no final, salvo engano teve mais posse também, então é um motivo para ficar alerta. Mas entraram muitos jovens, principalmente no segundo tempo, muita gente da base do United e tal, algo que se justifica, mas também tem que ficar de olho. E no outro jogo a gente não tem o segundo lugar definido, justamente porque Atalanta e Villarreal, que são os dois times que têm chance, o duelo vai ser entre eles, confronto direto por essa segunda vaga nas oitavas de final. A partida foi adiada devido às condições climáticas, nevou muito em Bergamo, ficou impossível da bola rolar, e
o jogo foi adiado pelo UEFA para amanhã às 3 da tarde. Mas no geral, o United já é líder independente do resultado que vier de Atalanta e Villarreal. O time do Young Boys já está desclassificado, não tem mais chance nenhuma de classificação. E a briga fica entre Atalanta e Villarreal. A Atalanta joga em casa, tem 6 pontos, o Villarreal tem 7 no momento. Mas quem ganhar passa o vencedor, né? Se empatar, o Villarreal fica com a segunda vaga no grupo F. Partindo para o grupo G agora, o grupo que não tinha nada definido nessa última rodada, tudo teve que se definir com os jogos de hoje. E acabou com o Lille na primeira colocação, um surpreendente Lille que é o atual campeão francês, veio como o cabeça de chave do grupo, mas no geral é um time bem mais limitado do que a gente costuma ver na Champions, mas se apoiou em alguns jogadores como o Burak Yilmaz, o experiente turco, o próprio Jonathan David que deixou o gol dele hoje, foi importante nessa classificação como líder do Lille, na vitória por 3-1 fora de casa contra o Wolfsburg, placar muito impactante, até expressivo do Lille vencer fora de casa o time como o Wolfsburg, que não deixa de ser um time organizado, venceu e venceu bem, com méritos, abriu 3-0 no placar, tomou um gol no finalzinho, mas não passou disso, teve mais criação durante a partida, né? Aproveitou mais, teve menos posse, mas foi mais objetivo durante o jogo e conquistou uma vitória super importante que dá a liderança ao Lille com 11 pontos. E no outro jogo a gente teve um duelo pela segunda vaga, que acabou com o Salzburg surpreendendo o Sevilha e vencendo o seu jogo por 1-0 em casa, gol do Noah Okafor, suíço. A gente tem o Salzburg, que é um time muito jovem, mas muito bem organizado. A gente já sabia disso, já vinha falando aqui no canal sobre esse time do Salzburg. Tem jogadores super interessantes, o próprio Okafor, você tem o Karian DM, você tem Lukas Susic, jogadores jovens que é da característica do time austríaco revelar esses jogadores, botar eles para ter experiência a nível europeu. E um Salzburg que bate o Sevilha, que vinha também como favorito do grupo, um Sevilha que tem aquela velha história com a Champions, né? Vai para a Champions para ficar na terceira vaga do grupo e se classificar para a Euro, que é onde o Sevilha reina absoluto, é o maior campeão da história da Euroleague. E coincidentemente isso aconteceu de novo, porque com a derrota por 1-0 fora de casa, o Sevilha fica com a terceira colocação do grupo. Como vocês veem aí na fotografia do grupo, a gente tem primeiro o Lille com 11, segundo o Salzburg com 10, terceiro o Sevilha com 6 e o quarto lugar o Wolfsburg na lanterninha com 5 pontos. No geral, Lille e Salzburg classificados, Sevilha indo para a Euroleague e o Wolfsburg eliminado de qualquer disputa. E no grupo H, no último grupo, a gente tem uma certa surpresa. A Juventus ficou com a liderança após vencer o Malmö por 1-0, jogo tranquilo, em casa, em parte, né? A Juventus foi melhor, mas não é nada, nenhum absurdo. 1-0, gol do Chiesa no primeiro tempo, mas um placar super importante porque, além dos 3 pontos, garantiu a liderança do time italiano, que vinha desconfiada para essa fase de grupos contra o Chelsea, atual campeão da Champions, e a Juventus conseguiu galgar uma vitória contra o Chelsea em casa, depois tomou um 4-0, mas no final ficou com a liderança devido a essa vitória e ao tropeço do Chelsea. O Chelsea tinha a vantagem de se vencer, se classificar em primeiro, mas perdeu a vantagem, empatando com o Zenit por 3-3 fora de casa. No último minuto o Chelsea sofreu empate, mas não foi um jogo fácil, o Zenit deu trabalho, jogou de igual para igual, foi muito ativo na partida, atacou mais do que o Chelsea, Malcom muito bem, Claudinho muito bem deixando o gol dele, o próprio Serdar Azmoun, atacante do Zenit, fizeram boas partidas no geral, e o Zenit saiu atrás no placar, com o gol logo no início do Chelsea, virou o jogo, deixou o Chelsea virar com o segundo gol do Werner e tal, o Lukaku também deixou o dele, mas foi buscar o empate no último minuto praticamente, que decretou o segundo lugar para o Chelsea. E a fotografia do grupo fica a seguinte: primeiro, a Juventus com 15 pontos, segundo o Chelsea classificado para o pote 2 das oitavas com 13, Zenit em terceiro com 5 e o Malmö na quarta colocação somando apenas um pontinho. E a gente tem definido o seguinte: nas oitavas de final, os times do pote 1 líderes enfrentam sorteados do pote 2. Quem está no pote 1? A gente já tem definido todos. E são eles: City, Ajax, Liverpool, Real Madrid, Bayern United, Lille e Juventus, os líderes de grupo que vão ser sorteados para enfrentar quem estiver no segundo lugar. Até agora classificados: PSG, Atlético de Madrid, Sporting, Inter, Chelsea, o time do Salzburg, que era o que estava faltando, e a partida que vai ser definida amanhã entre Villarreal e Atalanta. Quem ganhar
ou dependendo de empate, aquela situação que eu já expliquei, fica com essa última vaga que é para fechar os 16. A gente tem um sorteio na segunda-feira que vem e tal. No geral, encaminhamos para a fase de mata-mata, que isso acontece no ano que vem. O cenário é esse, vai vir jogo muito grande pela frente, certeza. Você tem o PSG no pote 2, que fatalmente vai bater com um time muito complicado, até porque não pode pegar o Lille, que é o líder mais frágil que tem, não pode pegar porque é do mesmo país, tem essa restrição, times do mesmo país não podem se enfrentar, então, e obviamente do mesmo grupo, né? Ou seja, o PSG vai ter um caminho difícil aí, complicado pela frente. Você tem a Inter no pote 2, que também pode render um bom duelo. O próprio Atlético de Madrid não é time fácil de se pegar, o Chelsea nem se fala, então vem confronto grande pela frente, é coisa que a gente só pode esperar na Champions, então ansiosos para isso. E claro, não se esqueçam de deixar o like de vocês aí se vocês gostam do vídeo, se vocês gostam do canal acima de tudo. Compartilhem também, quem sabe como presente de aniversário. Boa dica, hoje é aniversário deste senhor que vos fala, então como presente, compartilhem com os amigos para mais pessoas virem aqui para nossa humilde comunidade no canal 10 e Fala. Valeu, tamo junto, tchau.